Permaneçamos louvando. Nós não temos nada de especial a oferecer, senão um coração quebrantado a Ele, cantando e dizendo aleluia, dizendo ao Senhor que Ele é bom, dizendo a Ele que a sua misericórdia dura para sempre, e é por causa disto que nós estamos aqui nesta noite. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, versos 9 e versos 10. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Eu vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. Almeida Revista Corrigida, Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Podeis assentar. Quando nós começamos a pensar nos cultos de primícias, foi esta a palavra que Deus colocou no meu coração. E nós já ouvimos sobre primícias no culto de sexta, no culto de ontem à noite, e continuaremos a falar nesta noite também. E eu estava pensando, ouvindo os irmãos que pregaram na sexta e no sábado, algumas coisas vamos repetir, sim, porque já estavam no meu esboço. Isto quer dizer que o Senhor está nos conduzindo, nos dirigindo exatamente por esse caminho. Primícias, o melhor para Deus. Primícias, o melhor para Deus. O primeiro versículo deste capítulo 3, o Senhor Deus fala para Salomão dizendo: meu filho, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E aí ele segue dando instruções. Dizer que são palavras de Salomão seria algo muito raso. Eu entendo, eu vejo neste texto o próprio Deus falando com Salomão, dizendo para ele o que ele queria que o povo fizesse. Salomão, o rei, o grande rei, sábio, o Senhor Deus traz a ele instruções, dizendo: meu filho, não te esqueças, não te apartes dos meus ensinamentos, da minha palavra. Dentro deste contexto que Deus fala com Salomão, no versículo 9, o próprio Deus pede a Salomão, pede ao povo de Israel, pede à nação de Israel, que lhe traga as suas primícias. Conforme nós ouvimos na sexta e também ontem à noite, primícias não é uma invenção humana.
Não são os homens que criaram. O próprio Deus determinou, o próprio Deus pediu ao seu povo. Conforme nós já ouvimos, Israel estava em tempos de peregrinação. E o Senhor Deus falou com Israel lá no passado, dizendo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, tu vai trazer a primícia de tudo e apresentar ao Senhor. Portanto, não foi uma invenção humana. Salomão falando, podemos dizer que, pela boca de Deus, Salomão neste texto, ele nos ensina que devemos honrar ao Senhor com as primícias, com os primeiros e melhores de toda a nossa renda e bens. Devemos honrar ao Senhor com as primeiras coisas, com a primeira parte, com o melhor dos nossos bens e da nossa renda. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Palavra do Senhor, não é uma invenção minha, não é uma coisa minha. E o que é interessante, meus irmãos, é que no próprio versículo, no próprio texto que nós lemos, no versículo 10, o próprio Deus promete a Israel dizendo: quando vocês me honrarem com as primícias, os celeiros, os armazéns, né? Porque aqui está tratando de uma colheita de cereais que aconteciam naquela época. Por isso ele diz: os teus celeiros, os teus silos, celeiros, galpões, enfim, é tudo isso que serve para armazenar produtos da terra. E aí o Senhor Deus diz para o povo: os teus celeiros vão transbordar. Eles não vão ficar pela metade, não. Eles vão transbordar os teus celeiros e vão transbordar de vinho os teus lagares. Ou seja, porque Israel estava vivendo, iria viver de tudo aquilo que produzia. E com isto, eles teriam uma colheita abundante, uma colheita transbordante. Quando olhamos para este texto e para a palavra primícias, nós podemos dizer que entregar a Deus as nossas primícias, ela precisa ser, em primeiro lugar, um ato de fé. Primícias, um ato de fé. Amém, meus irmãos? É um ato de fé. É um ato que nós entregamos por fé. Isto não é uma coisa comum, vamos dizer assim, mas sim é uma atitude de reconhecimento a Deus como aquele que provê tudo para nós. É uma gratidão por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que Ele tem estendido a mão e nos concedido. Então nós entregamos a Ele o nosso melhor, a nossa primeira parte, como gratidão a Ele, que tudo nos deu. Ao mesmo tempo, meus irmãos, e nós ouvimos isto, creio que ontem à noite, quando nós entregamos as nossas primícias a Deus, nós estamos também santificando o restante que ficou conosco. O que ficou para nós vivermos, estamos santificando ao Senhor. Não apenas o que nós entregamos, mas estamos santificando aquilo que nos resta, aquilo que ficou para nós viver e abençoar as nossas vidas e família. Desta forma, queridos, nós manifestamos
a nossa gratidão a Deus. E ao mesmo tempo, nós estamos dizendo: Senhor, estou te entregando porque eu sei que tu vais cuidar de tudo. Estamos juntos, irmãos? Amém? Quando eu entrego as minhas primícias para Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu sei que tu vais cuidar de mim e de tudo que eu precisar. Eu sei que posso entregar o meu melhor porque tu estás cuidando de tudo. E que tu és a minha prioridade. Quando eu entrego a minha primícia para Deus, eu estou dizendo para Ele: Senhor, tu és a minha prioridade. Tu és o mais importante na minha vida. Depois, honrar ao Senhor com os nossos bens ou com a nossa primícia significa dedicar a Deus o melhor. Nós vimos as ofertas na sexta e no sábado que os irmãos pregaram aqui, como por exemplo a oferta de Caim e a oferta de Abel. Uma que foi aceita e uma que foi reprovada. Reprovada porque não estava ali o coração. Eu costumo dizer sempre: o valor que ofertamos para Deus não interessa. Fique isto bem claro. O que interessa é um coração grato. Independente do valor, independente do que seja, independente do que ofertamos, o valor está no coração grato, reconhecendo a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Deus não trabalha com cifra como nós trabalhamos. Deus trabalha e pede fidelidade. Deus pede a mim e a cada um de nós fidelidade. E eis a questão: se não formos fiel, já sabe que somos infiéis, né? Então é uma questão de escolha, é uma questão de determinação. O que eu quero ser, o que somos, o que pretendemos ser e fazer. Portanto, como disse, entregarmos a Deus o nosso melhor, as nossas primícias, é uma questão, é uma atitude de fé. Mas também entregar a Deus as nossas primícias é uma maneira, né? É um meio de priorizarmos Deus na nossa vida. Porque eu vou dar a Ele o meu melhor. Eu vou dar o que me é de melhor. Quando nós olhamos todas as ofertas do Antigo Testamento, Deus não aceitava nenhum animal torto, manco, manchado. Não, era o melhor. O melhor era ali um cordeiro ou um novilho de 1 ano, ou seja, na sua estatura completa, sem mancha, sem defeito, sem nada que fosse prejudicial, nada que lhe marcasse. Era um animal perfeito que o Senhor pedia para que fosse entregue a Ele como holocausto, como sacrifício. Quando eu entrego a minha oferta de primícia, e não estou, quando eu falo em primícia, eu não estou falando apenas em dinheiro, em coisas financeiras, não, não. Primícias é muito mais do que isto. Primícia não é o teu dinheiro apenas, não é aquilo que rende. Primícia é o meu, o teu, o nosso coração. Primícia é o nosso tempo. Primícia é a nossa vida de caminhada com Deus. E deve ser a primeira parte e o melhor de toda a nossa vida para Deus. Porque quando nós convertemos o nosso coração, o bolso vai converter-se automaticamente. Quando nós entregamos a Deus o nosso coração,
Ele cuida de todas as coisas. Mas quando eu coloco Deus como prioridade na minha vida, quando eu coloco Ele acima de tudo, quando eu entrego a minha primícia, eu estou priorizando o reino de Deus. Eu estou obedecendo. Eu estou voltando ao momento de origem de onde nós vimos e saímos. Nós estamos voltando à fonte de toda a provisão. A fonte de toda a provisão é Deus. Ele nos deu vida, Ele nos dá saúde, Ele nos deu uma família, Ele nos deu tudo que possuímos e temos, até mesmo a roupa para vestir, para estarmos aqui nesta noite. Tudo veio dEle. Tudo veio dEle e por meio dEle. Tudo veio dEle. Então eu devo ser grato, eu devo reconhecer que tudo veio dEle. E que as minhas preocupações, que as minhas ansiedades, eu posso lançar sobre Ele. Conforme o Senhor Jesus falou, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 31 a 33, ele diz o seguinte: não andem preocupados, não andem inquietos quanto à vossa vida, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que vai ser de nós no amanhã, o que nós vamos vestir. E ele diz: todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas busquem em segundo ou terceiro lugar o reino de Deus. É isso? É isso? Não. Mas busquem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E vocês vão ganhar algumas coisas de brinde, é isso? Não é assim, irmãos? Não são algumas coisinhas que vamos ganhar aí? Não. O que é então? Todas as coisas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus, em primeiro lugar, todas as coisas me serão acrescentadas. Todas, se são todas, são todas. Eu não tenho que questionar. Se eu buscar, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou saber, você vai saber e desfrutar que todas as demais coisas, quem acrescenta, quem traz é o próprio Deus. Tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia, tudo que nós precisamos durante esta vida, o Senhor está cuidando. Às vezes nós nos preocupamos excessivamente, nos preocupamos, quem sabe, o que eu vou deixar para o meu filho, para minha filha, para este ou para aquele. Ei, irmãos, o que nós podemos deixar de melhor é colocá-los nos seus corações a palavra de Deus e os caminhos do Senhor, porque daí Deus vai guiar, eles vão aprender a depender de Deus, eles vão aprender a caminhar com Deus, e Deus também vai suprir em todas as suas necessidades. Não estou dizendo que não podemos deixar nada. Eu pelo menos não tenho grande coisa, não tenho grandes coisas para deixar para os meus, mas não é isso que eu estou dizendo, não se trata disto. Estou dizendo que, em primeiro lugar, eu e você e cada um de nós precisamos buscar o reino de Deus. Isto são nas gerações futuras, nas gerações vindouras. Se eu e você buscarmos o reino de Deus como prioridade número 1, Ele vai cuidar de todas as demais. Eu não tenho dúvida disso. Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Por quê? Porque quem falou é Jesus. E eu direi sempre a mesma frase: Jesus falou, está falado, é inquestionável. O que Jesus falou está falado, não tem questionamento, não tem torção de expressão. Ele falou, está falado. Queridos, como disse, isto é uma questão de fé. Entregar primícias a Deus
é uma questão de fé, um reconhecimento de que tudo que nós temos vem de Deus. E também é uma expressão de confiança na sua provisão. É uma determinação que nós tomamos, sabendo que o Senhor vai prover tudo que eu e você precisamos. O Senhor promete: se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós priorizamos o reino de Deus. Vejamos bem, Deus fala para Salomão lá no Antigo Testamento, mandando que o povo trouxesse as suas primícias, e ele abençoaria, ele faria multiplicação. E aqui Jesus diz que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando buscamos a Ele, todas as coisas são supridas. Todas as coisas são acrescentadas, abençoadas. A Bíblia, a palavra de Deus, completa-se a cada dia, a cada texto, a cada momento que nós a estudamos. Depois, entregarmos a Deus a nossa primícia é uma atitude de adoração. Por isso eu disse ao ofertar: continuemos adorando com a nossa oferta. Servir a Deus, entregar a Deus as nossas primícias, é uma questão, é uma atitude de adoração. Ou seja, quando nós damos a nossa primícia a Deus, isto é um princípio bíblico de adoração. É um dos grandes princípios bíblicos de adoração, de culto ao Senhor nosso Deus. Isto também declara que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus é soberano, que Deus é aquele que me dá condições de vida. Deus é aquele que me dá fôlego de vida. Deus é o que me dá saúde. Deus é o que provê tudo na minha vida. Por isso, em adoração, eu vou servi-lo. É apenas isso, queridos. Eu vou servi-lo por aquele que me dá tudo. Primeiro, me dá vida. Aquele que me dá saúde. Aquele que nos permitiu chegarmos aqui nesta noite. Aquele que permitiu a esta igreja a existência de 100 anos. A igreja que passou por lutas temporais, ventavais, mas que permanece adorando e servindo ao Senhor. E eu tenho certeza que este ano do centenário, meus irmãos, é o grande ano de vitória para esta igreja. Eu tenho certeza disso, irmãos. Eu tenho certeza que é um novo tempo para a igreja do Senhor. O ano do centenário é um ano de renovo. E Deus tem colocado no meu coração, desde o ano passado, o seguinte lema: ganhar 100 sem perder um. Por quê? Porque centenário, irmãos, centenário é tudo com o número 100. Você está me entendendo? Ganharmos 100 sem perder um. Vamos lá? Juntos no 3. 1, 2, 3. Para ensaio tá bom, de novo. 1, 2, 3. Amém. É isso que está plantado no meu coração, irmãos. Avançarmos, ganharmos vidas para Jesus. Uma história de 100 anos, meus irmãos. Não é para orgulho, não é para vaidade. Não somos melhor que ninguém. Mas somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem olhado para esta igreja, irmãos. Deus tem olhado para nós. Deus tem olhado para nós com graça, com misericórdia. E com a graça de Deus também este ano, fazem exatamente 50 anos que eu fui batizado aqui nesta igreja. E durante estes 50 anos que caminho com esta igreja, passei fases as mais difíceis que vocês imaginam, as mais diferentes que vocês imaginam.
E eu lembro de um determinado momento, e aí fica só na mente e na imaginação de vocês, eu assentei-me com o pastor da época, na calçada desta igreja, e eu perguntei a ele, devido a uma situação, pastor, e agora, o que será da igreja? E ali nós choramos juntos e oramos, e ele disse para mim, irmão, Deus é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, Ele vai cuidar de tudo. Irmãos, aquele temporal passou de tal forma, de tal maneira, e Deus guardou esta igreja até aqui. Isso fazem mais ou menos uns 30 anos atrás. Mas Deus guardou porque Ele é fiel. Deus guardou porque Ele é fiel. Deus tem estado no meio da sua igreja e continuará nos abençoando, mas eu creio, eu espero, meus irmãos, este ano do centenário vai ser um ano de restauração de vidas, ano de restauração de famílias, porque nós estamos dando o nosso melhor para Deus. Eu quero ver muitas pessoas retornando em nome de Jesus para esta igreja, para esta casa, porque Deus é o Senhor da igreja. Eu quero ver pecadores entrando e se rendendo a Cristo aqui nesta igreja, porque Deus é o Senhor da igreja, irmãos. Não é por causa minha, nem de nenhum de nós, não é por causa do presbitério, e temos um excelente grupo de homens de Deus aqui, não é por causa nossa, é por causa de Jesus, é por causa dele, porque a obra é dele, meus irmãos. E nós queremos que Ele seja a prioridade nas nossas vidas. Eu desejo que o Senhor seja a minha prioridade a cada manhã. Eu desejo que o Senhor seja a minha prioridade na minha devocional, no meu culto, na minha adoração, no meu ministrar, no meu pregar. Em que eu quero que o Senhor seja o primeiro? Ou será que não estou interessado nesta primazia de Deus? Eu e você somos tal qual as suas primazia. Servir a Deus com as nossas primícias é uma questão de adoração, como gratidão, sabendo que os nossos celeiros transbordarão. Mas eu não quero apenas bênçãos financeiras, eu quero ver a glória de Deus sobre a sua igreja. Ver as primícias nesta noite, ver este terceiro culto de primícias, neste ambiente de culto tão agradável. Irmãos, se eu pudesse mostrar a vocês o meu coração, a gratidão, a alegria, de ver e sentir a presença de Deus com vocês aqui nesta noite, queridos. Isto é um sinal de que o Senhor está recebendo as nossas primícias, está recebendo a nossa adoração, está recebendo o nosso louvor, o Senhor está recebendo o nosso culto, a maneira como estamos nos apresentando a Ele, porque é tudo para Ele, para o dono da igreja, para o Senhor da igreja. Estamos adorando com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque nós fazemos mecanicamente, nós fazemos no automático. Irmãos, para Deus não funciona nada em automático. Deus não trabalha com automação de nada. Ele trabalha com ações, com atitude, minha e de você. Quando eu dou o primeiro passo, então o Senhor coloca o solo para eu dar o segundo e o terceiro, porque a Bíblia nos ensina em uma caminhada de fé em fé. A palavra de Deus me diz que a vida do cristão, ela é de fé em fé. Há um antigo cântico que cantávamos lá muito atrás quando me converti. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Segunda parte diz que o nosso caminho, é um texto bíblico inclusive, nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. É o caminho do cristão, é o caminho daquele que prioriza Deus em sua vida, é o caminho daquele que pode dizer, Jesus é a minha prioridade, Jesus é a minha preciosidade. Costumo dizer e digo com muita alegria, amo demais a minha família, Deus me deu uma família extraordinária, bênção de Deus. Mas antes da minha família, eu amo a Jesus. Antes da minha família, eu amo a Cristo. Depois está a minha família.
Jesus e a minha família, amém, ponto fechado. No entanto, Jesus em primeiro lugar. Por quê? Porque chegará o momento, se não for no arrebatamento, que eu serei levado, minha família ficará aí, e não poderão me seguir e me acompanhar. Por isso eu preciso priorizar Jesus na minha vida. Eu preciso amá-lo com todas as minhas forças. Eu preciso desejá-lo com toda a minha alegria. Eu preciso colocar ele em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso, cada um de nós precisamos. Pastor, eu não posso amar minha família. Tem que amar a família, tem que se dedicar à família. Mas antes da família, aquele que vai te dar a vida eterna. Porque quando nós priorizamos aquele que nos deu a vida, aquele que nos dá a vida, aquele que nos conduzirá às mansões eternas, ele vai nos ensinar como trabalhar e cuidar da nossa família, porque apresentaremos sim a nossa família para ele um dia. Nós vamos poder dizer: Senhor, eu cuidei da minha família, Senhor, eu cuidei da minha casa, Senhor, eu transmiti a Tua palavra, Senhor, eu vivi a Tua palavra dentro da minha casa. E então nós vamos poder dizer: Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, salva, Senhor, as minhas gerações. E eu louvo a Deus, porque já estou vendo a minha segunda, terceira geração seguindo ao Senhor. Caminhando para o final. Primícias significa que eu estou devolvendo a Deus aquele que me deu o melhor que tinha. E o melhor que ele tinha, ele ofertou por mim e por você. Conforme cantamos aqui, o cordeiro que foi morto, ele entregou o seu filho. Ele entregou por mim e por você. Ele entregou o melhor que ele tinha. Ele não tinha nada melhor para entregar do que ele entregou. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não morra, não pereça, mas que ganhe gratuitamente a vida eterna. Isto é o melhor. Ele deu o seu Filho amado. Ontem à noite o irmão Daltro falou sobre isso. Quem daria o seu filho por alguém? Tenho muitos irmãos e amigos. Não daria nenhum dos meus filhos pelo meu melhor amigo. Não daria. Não daria. Porque eles são prioridades para nós. Quem sabe daríamos a nós mesmos, mas não o nosso filho, a nossa filha, não daríamos, não. Mas Deus deu o seu Filho único. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não morra, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Isto é primícia, isto é dádiva, isto é presente, isto é algo que eu e você não merecemos, mas recebemos gratuitamente. A Bíblia diz que Jesus é a primícia de Deus entregue por nós. Outro texto também que os irmãos já falaram nas noites anteriores, não lembro qual deles, mas está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 22 e 23. Vai dizer assim: assim como todos, prestem atenção, assim como todos morrem em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Assim como todos morrem em Adão, vamos lá, prestem bem atenção. Todos que são de Cristo receberão nova vida, ou ressuscitarão. Mas essa ressurreição, disse Paulo,
tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. Cristo ressuscitou como sendo a primícia, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Queridos, o Evangelho, a boa nova de salvação, não nos traz apenas uma vida confortável, confiante aqui nesta terra. O Evangelho nos aponta, nos traz a garantia, a certeza de uma ressurreição com Cristo, em Cristo Jesus. Com isto eu não tenho problema, não tenho medo da morte, não tenho medo de passar por ela, porque o Senhor há de ressuscitar todos aqueles que dormem em Cristo, diz a palavra de Deus, e a Bíblia me diz que Cristo, Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro, e como Ele está vivo, meus irmãos, nos dias de hoje, é a certeza de que um dia também ressuscitaremos. A grande bênção é esta. Concluindo, primícias. O que eu e você temos ofertado ao Senhor? O que eu e você temos ofertado ao Senhor? O salmista, no Salmo 116, o verso 12 e verso 13, ele faz uma pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? O que daremos? Pensa nisso nesta noite, meu irmão. O que daremos ao Senhor por todos, não é por alguns, mas por todos os benefícios com que nos tem feito? No verso 13, o salmista responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isto é o melhor que podemos dar para Deus: invocá-lo, estar perto, caminhar com Ele. Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus em seguida. Mas, é claro, não posso finalizar este culto nesta noite sem perguntar a você: você já deu o seu coração para Jesus? Jesus é Senhor da tua vida? Você já entregou o seu coração a Jesus? Neste culto de primícias, você pode fazer isso nesta noite. Você pode ofertar para Deus o teu coração, e você vai passar a desfrutar de paz, de alegria e segurança em tua vida, sabendo que o Senhor Deus tem o controle, tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. O que daremos ao Senhor por todos os benefícios para conosco? Você já pensou que você está respirando? Você tem fôlego, você tem vida. O cântico, eu não havia pensado, não imaginei que o jovem fosse ministrar este cântico, o ministério de louvor. Ei meu coração, ei minha alma, ei minha vida, há fôlego, então louva, então adora ao Senhor. Será que somos gratos a Deus pela vida que temos? Pela família que temos, pelo trabalho, pelo sustento? Temos sido gratos a Deus? Esta gratidão, queridos, nós expressamos
com ações de graças, com atitude de adoração a Deus, com atitude de culto, com atitude de louvor, aquele que tudo nos deu. Aquele que tudo nos deu. O que você tem para oferecer ao Senhor nesta noite? Nós não estamos pedindo teu dinheiro, não, não. O próprio Deus é um texto que eu amo ouvir e ler, e ressalto ele sempre, quando o próprio Deus, o dono de tudo, ele vai dizer assim: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, ou seja, dá-me o centro da tua vida, dá-me aquilo que te é mais precioso, dá-me a tua inteligência, a tua capacidade de pensar, a tua capacidade de agir. Filho meu, dá-me o teu coração, dá-me a tua alma, dá-me a tua vida. Enquanto cantamos, enquanto o ministério canta, ministra este louvor, você pensa aí no seu banco e pode vir chegando à frente se você quer entregar sua vida a Jesus. Se você quer